Vamos lá, a gente se encontra no Daf Yut Tamud Bet. A gente está falando sobre Maaser Sheni que se encontra em Yerushalayim. A gente falou que Maaser Sheni, certo? Que é aquela parte, aquela porcentagem das frutas que têm que ser levadas para Yerushalayim e comida dentro de Yerushalayim. Se elas se impurificaram, é permitido fazer Pidyon. Geralmente, Pidyon é feito fora de Yerushalayim. A pessoa tem 3 toneladas de maçãs, ele não consegue levar isso para Yerushalayim, então ele faz Pidyon, ele transfere a kedushá dessas frutas de Maser Sheni para o dinheiro, ele leva o dinheiro e gasta esse dinheiro no Shaim com comida. Caso a pessoa não queira levar. Mas se a comida já chegou em Jerusalém, eu já entrei com as 3 toneladas de maçã na cidade de Jerusalém, dentro das Romot, logo no próximo mundo a gente vai ver onde exatamente. Eu já entrei em Jerusalém, não posso mais fazer pidion. Agora tem que comer essas maçãs com do chá de Maser Sheni, não posso tirá-las de Jerusalém mais. Se essas maçãs se impurificaram e Maser Sheni tem que ser comido com pureza, a gente viu agora em cima que é permitido fazer pidion, mesmo que geralmente o que entrou no chá não posso mais fazer pidion, não posso transferir aqui do chá das frutas para dinheiro. Se as frutas estão impuras, eu não posso comê-las, eu posso fazer isso. Pergunta agora, minalan de barpidial. Da onde eu sei que essas frutas, que elas estão impuras, eu posso fazer com elas pidion? Damar Belazar, assim falar Belazar, milan maser sheni shenitma shepodim oto afil Yerushalayim. Da onde eu sei que maser sheni que se impurificou, que eu posso fazer pidion mesmo dentro da cidade de Jerusalém. Então, o Lomá está escrito no Pasuk, certo? O Pasuk que me permite fazer pidion. Está escrito o seguinte, que lotuchal seeto. Você não tem como lasset ele. O que significa a palavra lasset? A palavra lasset ela tem duplo sentido. Ela pode significar carregar ou ela pode significar comer. Como vem a Drashá e fala, vem tset elachilash, nemar, vai samasaot meet panav. A gente encontra que a palavra set significa comer. Ou seja, quando eu posso fazer pidion, quando eu não consigo comer as frutas. Se as frutas estão impuras, é proibido comer, eu posso fazer nelas pidion. Ou seja, a Torá escreveu, como a gente vê lá na continuação, uma palavra que ela tem duplo sentido, que ela significa carregar e comer, para dizer o seguinte, eu posso fazer pidion quando eu não consigo carregar as frutas, são 3 toneladas de maçã que eu precisaria levar de Iranana para Jerusalém é muito pesado, é muita coisa, então eu posso fazer pidion, mas a linguagem seretz também representa comer. Se por algum motivo eu não posso comer essas frutas porque elas estão impuras, por exemplo, eu posso fazer pidion mesmo na cidade de Jerusalém. Amaravi be'amaravasi, minai lemaser shinita or shepodim oto filu bepsia achat chutz lachoma, fala Rav Bibi em nome de Ravasi. De onde eu sei que Maaser Sheni que está tahor, que ele está puro, que eu posso fazer pidion, mesmo que eu estou a um passo de entrar em Jerusalém, ou seja, enquanto eu estou fora de Jerusalém, eu posso fazer pidion mesmo que é próximo, Shenemar, kilotu hal seeto, como está escrito no passo, kilotu hal seeto, se você não tem como carregar, se não consegue carregar, você não quer carregar, não precisa. Então, se eu estou a um passo de entrar em Jerusalém, eu ainda posso fazer pidion. Pergunta Gmará, ai, me baile aqui, Rabelazar. Pergunta, mas espera aí, a gente acabou de usar essa palavra, lotu hal seeto, para o din de Rabi Eleazar, que se as frutas de Maser Sheni estão impuras em Jerusalém, eu não tenho como comê-las em Jerusalém, eu posso fazer pidion. Então eu não posso usar o mesmo passuco para lidrosh dele, que se eu não quero carregar, não quero entrar em Jerusalém com as frutas, eu posso fazer pidion mesmo que eu estou a um passo de distância. Então como eu posso fazer duas drashot, dois aprendizados do mesmo passuco? Imken, responde Agmará, leimakra, se a única coisa que a Torá vem ensinar para gente, com o passuco lotuchal seeto, que eu posso fazer pidion quando as frutas se impurificarem no Yerushalayim, se esse é o único limudo, se esse é o único aprendizado desse pasuk, leimakra deveria estar escrito no pasuk, lotu haleochlo, se eu não posso comer as frutas, mas seto, porque a Torá usou a palavra seto especificamente, que ela tem a conotação também de comer, também de carregar, para dizer que se eu não posso comer porque as frutas estão impuras, ou se eu não quero carregar porque eu estou fora de Jerusalém, os dois casos é permitido fazer pidion. Então a Torá usou uma linguagem diferente para aprender duas coisas. Então, do que está escrito lotu halseto, eu aprendo que se eu não posso comer porque está impuro, eu posso fazer pidion. E também da linguagem específica de seto que a Torá escolheu, eu posso concluir que se eu não quero carregar as frutas, eu posso fazer pidion, mesmo que eu estou um passo de Yerushalayim.
Vem Makololeachil Deata, pergunta Gamara, então talvez Seetó, que significa carregar, vem dizer que se eu não quero carregar para Jerusalém, eu posso fazer Pidyon, mas se eu não posso comer por algum motivo, porque a comida está impura ou não, talvez isso daqui não tenha liberação, talvez isso daqui não me permite comer, eu só não posso, não me permite fazer Pidyon, eu não posso fazer Pidyon se eu não consigo laceta, eu não consigo ou não quero carregar, mas se eu não posso comer, talvez eu não possa fazer Pidyon, então frutas que são puras em Jerusalém, talvez eu não possa fazer Pidyon, se o único ponto da Torá, se o único reduto da Torá nesse passuco é com relação a carregar, então eu deveria ter usado o verbo comum para carregar, que seria litlo, mais seto, porque a Torá usou especificamente a palavra seto, que tem dupla conotação, shmaminatarte, para ensinar a gente duas coisas realmente, que se eu não posso comer, porque as frutas são impuras, ou se eu estou fora de Jerusalém, eu não quero carregar, nesses dois casos é permitido fazer pedido. Ponto. Yatev Rav Hanina e Rav Yoshaya vekami baileu. Rav Hanina e Rav Yoshaya, eles estavam estudando essa sugiá com relação à permissão de fazer pidion, de resgatar as frutas fora de Jerusalém. Eles perguntaram o seguinte: a pitra de Jerusalém mal. O que acontece se a pessoa ele está na porta de Jerusalém, certo? Ele está mais no portão de Jerusalém. Chita o bachutz bifnim, é óbvio que se ele estiver carregando, por exemplo, as frutas numa mochila e ele está no portão de Jerusalém de costas, considerando que ele está fora de Jerusalém, mas as frutas que estão na mochila nas costas dele já estão dentro, com certeza com certeza, o fato das frutas estarem já na parte interna das muralhas de Jerusalém faz com que elas sejam consideradas como se estão em Jerusalém, é proibido tirá-las. E é proibido fazer pidyon. O bifnim masoba mal. A pergunta deles é o seguinte: a gente falou que se eu estou a um passo de Jerusalém, eu posso fazer pidyon. O que acontece se eu já entrei, mas as frutas que estão na minha mochila, nas minhas costas, ainda não entraram? Será que o fato de eu ter entrado já faz com que seja considerado como se as frutas tivessem entrado? E aí já não dá para fazer pidyon? Ou se as frutas estão fora, as frutas estão fora? Essa é o que eles se perguntaram. Tá na Leu ao Saba, um senhor, um idoso do Beit HaMidrash de Bei Rabi Shimon Bar Yochai, do Beit HaMidrash de Rabi Shimon Bar Yochai, falou para ele o seguinte: eles estavam com essa dúvida, certo? Rabi Hanina e Rabi Yoshaya, eles estavam com essa dúvida, veio alguém, um senhor que era do Beit HaMidrash de Rabi Shimon Bar Yochai, falou para ele o seguinte: Kirchak mimcha makom mimiluecha. Ele aprendeu do passuco, Kirchak mimcha makom, que Jerusalém está longe de você, mimiluecha, ou seja, tem que estar completamente fora de Jerusalém. Mas se a pessoa carregando as frutas já entrou parcialmente em Jerusalém, já é considerado como se as frutas estivessem lá e não pode fazer pedido. Certo? Então, se eu estou com uma mochila cheia de frutas, eu entrei em Jerusalém, mesmo que só o meu corpo entrou, mas a mochila ainda não, já é considerado como se tudo tivesse entrado em Jerusalém, não posso mais fazer pedido. Rafa se perguntou, o que acontece se eu não estou com uma mochila, eu estou com uma trouxa carregando as frutas, ou seja, não é que elas estão nas minhas costas, eu tenho um pedaço de madeira comprido, que eu estou dentro de Jerusalém, minhas frutas estão fora, mas elas não estão presas no meu corpo. Será que isso daqui é exatamente igual à mochila ou não? A Gemara não tem resposta para isso. Se é exatamente igual à mochila, já não pode mais fazer pidyon, ou talvez não, já que tem uma trouxa, tem um pedaço grande de madeira entre eu e as frutas não estão tão dentro de Jerusalém, como no caso da mochila, por isso seria permitido fazer pidyon. A Gemara ficou com essa dúvida, não tem resposta. Amaravasi Amarabi Yochanan, falou Ravasi em nome de Rabi Yochanan, Maser Sheni Mimatai Chayavim Alav. Maser Sheni, a partir de quando já não posso mais fazer pidyon, eu preciso comer um shalai, misherá peneachomá. Na hora que o Maser Sheni ele viu as muralhas de Jerusalém, certo? Ou seja, ele entrou na cidade de Jerusalém, acabou, já não posso mais fazer pidyon, o pidyon tinha que ser feito fora de Jerusalém. Maitama, qual o motivo? De marcar, porque está escrito no pasuk, Lifnei Hashem Elokecha tochleinu, uktiv lo tuchal leechol beshearecha. Tem dois pasukim, um pasuk fala Lifnei Hashem Elokecha tochleinu. Eu preciso comer as frutas de Maaser perante a Kadosh Baruch Hu, ou seja, em Jerusalém. Outro passuco falou, eu não posso comer as frutas de Maaser Sheni na minha casa, Beshearecha, na minha cidade. Então, esses dois psukim, eles se completam. Vem dizer o seguinte, Koleicha de Karinan Beilif Neashem Lokecha Tochleinu, Karina Beilo Tuchalecho Beshearecha. Vekoleicha de Lo Karinan Beilif Neashem Lokecha Tochleinu, Lo Karina Beilo Tuchalecho Beshearecha. Esses dois psukim, eles vêm se completar no seguinte sentido.
sentido. Quando eu estou numa situação que dá para cumprir a mitzvah de comer perante a Kadosh Baruch Hu, ou seja, eu estou na cidade de Jerusalém, vem a proibição de comer fora de Jerusalém. Mas enquanto eu ainda não cheguei na situação de poder comer, ou seja, eu ainda não estou em Jerusalém, também não tem a proibição de comer fora de Jerusalém, de fazer pidyon. Ou seja, esses dois psukim mandam juntos me dizendo o seguinte: se já existe a possibilidade da mitzvah de comer as frutas, existe a proibição de fazer pidyon. Enquanto eu não tenho a permissão de comer as frutas porque eu não estou em Jerusalém, não existe a proibição de fazer pidyon. Então eles andam juntos, a mitzvah e a verá aqui, elas andam juntas. Não exatamente haverá certa proibição. Quando eu tenho mitzvah de comer, ou seja, eu já cheguei em Jerusalém, eu tenho proibição de fazer pidyon. Enquanto eu não tenho mitzvah de comer, eu não cheguei em Jerusalém, eu tenho permissão, é permitido ainda fazer pidyon. Meitivei Rabiossi desculpa, Meitivei pergunta Gmará, Rabiossi, ou Rabiossi fala o seguinte: Cohen she'alta be'adot te'ena shel tevel. Um Cohen que ele pegou uma fruta, uma tená, certo? Um figo que era tevel. Ele queria comer essa fruta, assim, ele tinha uma fruta que não foi tirada dela, Trumot e Masrot, não foi tirado nada, ela é chamada de tevel. O que que ele faz? Amar, se ele fala o seguinte: Tenazo trumata beokza. Se ele fala, olha, esse figo, a trumá, os 2% que é tirado para os Kohanim, está no oket, na parte, na ponta da trumá, ou seja, da fruta. Ou seja, eu pego esse figo, 2% do figo, do lado de uma ponta específica, é trumá. Maaser Rishon betzfoná. O Maaser Rishon dessa fruta está na parte norte dela. O Maaser Sheni lidromá veishnat Maaser Sheni. E o Maaser Sheni se encontra na parte sul da fruta, certo? Ele foi dividindo a fruta em partes, sem cortar, só separando visualmente, que essa parte é Trumá, essa parte da fruta é Maaser Rishon, essa parte da fruta é Maaser Sheni. Se for um ano de Maaser Sheni, ou Maaser Ani veu Bagvulim, ou se for veu Berushalayim, ou Maaser Sheni veu Bagvulim, ou se é um ano de Maaser Sheni, ele falou que parte da fruta é Maaser Sheni e ele se encontra em Yerushalayim, onde é permitido comer, ou se é Maaser Ani. Então, se for um ano de Maaser Ani, que se dá por 10% para os pobres e não para Jerusalém, certo? Não para ser comida em Jerusalém, a gente viu que tem no primeiro, segundo, no quarto e no quinto ano, se tira Maaser Sheni, é levado para comer em Jerusalém, 10%, e no terceiro e no sexto, Maaser Ani, 10% são dados para os pobres e não levados para ser comido em Jerusalém. Então, se ele falou todas as partes necessárias, Trumá, Maaser Rishon, Maaser Sheni ou Maaser Sheni, Achilá, se ele come essa fruta, Loque Achad, ele tem Malkot. Por que ele tem Malkot? Porque ele tirou Trumá Gdolá, tirou Maaser Rishon, mas o Maaser Rishon que é dado para o Levi tem que tirar 10% desse Maaser Rishon para o Cohen. Ou seja, faltou um pedacinho que esse Cohen aqui não tirou. Quando ele tirou Trumá Gdolá, Maaser Rishon, Maaser Sheni ou Maaser Ani, ele fez quase tudo certo, ele não tirou Trumá, o que é chamado de Maaser Mina Maaser. É 10% da parte que o Levi recebeu, já que ele não tirou essa parte, ele tem Malkot. Agora, se ele não era Cohen, se ele era Israel, que ele não pode comer trumá também, caso ele tenha comido, ele tem duas malkot, porque ele comeu mais uma coisa proibida. E aí fala a Braita que se foi um Israel que comeu, ele tem duas malkot, certo? Porque ele está comendo trumá e ele está comendo também, e ele não tirou maaser mina maaser, mas se ele tivesse comido antes de fazer toda essa história, de começar a tirar trumá gdolá, maaser rishon, maaser sheni, se ele tivesse comido antes de toda essa história, teria um pacote de malkot, porque ele fez uma proibição de comer tevel. Agora que ele separou o que é trumá e o que é maaser, ele vai estar fazendo duas proibições, por isso ele tem duas vezes malkot. De qualquer jeito, o que a gente quer provar dessa braita? Fala para a gente o seguinte: Tama deitei Berushalayim, abagvulim loke shalosh de afalgav de lavro epenechumá. Certo? Pergunta para o seguinte: olha,
A gente falou que só não tem Malkot com relação a Maaser Sheni. A gente falou que ele tirou Maaser Sheni, ele se encontra na cidade de Jerusalém. A gente falou que só não tem Malkot a priori porque ele está comendo Maaser Sheni em Jerusalém. Mas se ele tivesse fora de Jerusalém, ele tivesse comendo Maaser Sheni fora de Jerusalém, ele teria Malkot também por causa pelo lado de Maaser Sheni. E a priori, se essa fruta nunca chegou em Jerusalém, sim? Porque ele teria malcote de Maaser Sheni, caso ele tivesse comendo fora de Jerusalém. Voltando na Braita aqui rapidinho, a Braita falou que ele tirou Maaser Sheni, Vehu Yerushalayim, na última linha. Ele tirou Maaser Sheni e ele se encontra em Jerusalém, por isso não tem malcote. Parece que se ele não tivesse em Jerusalém, teria malcote, mesmo que essa fruta não estava em Jerusalém. Caso toda essa história tivesse acontecido em Iranana, que ele não está em Jerusalém, a fruta nunca entrou em Jerusalém, parece que teria malcote sobre Maaser Sheni. E a priori a gente falou antes que enquanto a fruta não chegou em Jerusalém, não tem malcote, caso ele coma fora. Porque aqui, porque dessa braita parece que sim. Responde a Gemara de Ailei Ve'avkei. Responde a Gemara, está tratando que essas frutas já foram para Jerusalém e saíram. Já que essas frutas já estiveram em Jerusalém, não tem Malkot. Então ele não precisa estar, por isso ele precisa estar especificamente em Jerusalém, desculpa, certo? Por isso a braita falou que ele tem que estar em Jerusalém, senão teria Malkot. Por que teria Malkot caso ele comesse fora de Jerusalém? Porque está se tratando que essas frutas já passaram por Jerusalém, já que elas já passaram por Jerusalém, é considerado como se elas já tivessem sido recebidas pelas muralhas de Jerusalém, consequentemente, se ele comeu fora, ele teria Malkot. E a Meimar pergunta, então é óbvio. Se está tratando que as frutas já passaram por Jerusalém e saíram, ele é óbvio que ele tem que comer essas frutas de Jerusalém. Se ele não comer as frutas de Jerusalém, ele tem Malkot, porque a Braita teve que falar isso, é óbvio, não tem novidade nenhuma. A gente sabe que frutas de Maser Sheni que entraram no Jerusalém e saíram, não podem ser comidas, porque a Braita tem que falar que tem Malkot nesse caso, porque a Braita tem que falar que ele tem que estar em Jerusalém para comer esse figo, e se ele tivesse fora, ele teria Malkot. Isso é óbvio. Responde a Gemara, que Gondelin Vlaio. Fala, não, o que está se tratando aqui é o seguinte caso. Ele levou essas frutas para Jerusalém antes de tirar Maaser Sheni, e antes de tirar Maaser Sheni, as frutas saíram de Jerusalém. Se eu tenho 1 tonelada de frutas, 10% disso é Maaser Sheni, tem que ser comido em Jerusalém. Mas o que acontece se essas frutas passaram por Jerusalém e saíram antes de ser tirados dela Maaser Sheni? Ou seja, as frutas que eu chamo elas de Maaser Sheni, elas ainda não foram definidas. Elas passaram por Jerusalém como Tevel ainda, antes de receber o nome de Maaser Sheni. Vem a nossa Braita e diz que mesmo assim, mesmo que elas passaram por Jerusalém antes de serem denominadas Maaser Sheni, se ele comer isso fora de Jerusalém tem Malkot. Por quê? Vekassavar, matanot shelo urmu kemishi urmu damei. Esse Rabi Yossi que apareceu nessa braita que a gente trouxe agora, ele sustenta a regra que diz o seguinte, matanot shelo urmu, presentes que têm que ser dados para os Koanim, Levim ou Maaser, certo? Trumagdolá, Maaser Rishon, Maaser Namaaser, Maaser Sheni. Todas essas matanot, todos esses presentes que têm que ser dados para o Kohen, mesmo que eles ainda não foram tirados, não foram nominados, é como se já tivessem sido tirados. É como se dentro daquela tonelada de frutas já tem Maaser Rishon, já tem Trumá, já tem Maaser Rishon, já tem Maaser Sheni. Mesmo que eu ainda não especificamente separei o que sim, o que não, é como se essas partes já tivessem um nome. Então, quando essas frutas entraram no Shalom e saíram, mesmo que o Maaser Sheni ainda não foi separado, eu não sei qual fruta vai ser Maaser Sheni e qual não, essas frutas, dentro delas tem Maaser Sheni, é considerado como se o Maaser Sheni já tivesse sido nominado. Por isso, na hora que entrou em Jerusalém e saiu, já é proibido de comer. Então, por isso, esse é o Hidush da Braita, que se as frutas entraram no Shai, mesmo que elas entraram como Tevel, como frutas que não foi tirado delas ainda, Trumot e Masrot, é como se já tivesse tirado e por isso não pode ser comido fora de Jerusalém mais. Pergunta Gmará, será que Rabi Yossi, que é quem falou essa Braita, será que ele sustenta isso? Será que ele sustenta que
presentes para serem dados para os Kohanim, mesmo que ainda não foi tirado, é considerado como se já tivesse tido tirado, e por isso essas frutas que entraram no Shaim e saíram, mesmo que elas entraram no Shaim e saíram antes de ser tirado delas Maser Sheni, é considerado como se Maser Sheni já tivesse sido nominado, e por isso é proibido comer fora de Jerusalém. Ve'atana, aí está escrito na Braita, Rabi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabi Yossi. Rabi Shimon ben Yehuda falou em nome de Rabi Yossi. Lo nichlekו בית שמאי ובית הלל על פירות שלא נגמרה מלאכתם ועברו בירושלים שיפדה מעשר שני שלהם ויאכל בכל מקום. Beit Shammai e Beit Hillel, assim falou Rabi Yossi. Beit Shammai e Beit Hillel não discutem, eles concordam que frutas que ainda não foram terminadas, as frutas ainda não terminou a produção delas, certo? Ainda não terminou direito a colheita, ou precisa colocar as frutas para secar ou algo do tipo, certo? Frutas shilonig meramelachtam, que não terminou o processo de produção delas, então ainda não recai sobre elas a obrigação de tirar Trumot e Masrot. Beit Shammai e Beit Hillel não discutem, eles concordam que essas frutas que não foram terminadas, se elas passaram em Jerusalém e saíram, pode fazer pidyon sem problema nenhum. Mesmo que elas já passaram por Jerusalém, no momento em que elas, né, já que elas saíram, e elas ainda não foram terminadas, o processo de produção dessas frutas não foi terminado, ainda não tem obrigação nenhuma de Maser Sheni, a obrigação de Maser Sheni só começa no momento em que as frutas foram terminadas de ser produzidas, por isso Beit Shammai e Beit Hillel concordam que essas frutas, antes de terminar o processo de produção, se elas entraram no Shalayim, elas podem sair e fazer pidyon fora. Almani Chleku, sobre o que eles se discutiram, Alperot Nigmera Melachtam, a discussão é com relação a frutas que já terminou a produção delas, ou seja, já tem a obrigação de tirar Trumot e Masrot, mas eu ainda não tirei, ainda não foi nominado. Ve'avru be'Yerushalayim, e essas frutas passaram em Yerushalayim. Shebeit Shammai omrim, yachzer maser sheni shelem ve'ochal be'Yerushalayim. Beit Shammai falam, olha, mesmo que ainda não foi tirado o Trumot e Masrot, eu ainda não separei Maser Sheni, já que a fruta já terminou a produção dela e recaiu sobre ela a obrigação de tirar Trumot e Masrot, é como se eu já tivesse tirado. E por isso, já que as frutas entraram no Shalim e saíram, não posso mais fazer pidyon nelas. Tem que levar as frutas para comer no Shalim. O Beit Hillel makom. E Beit Hillel fala não, já que as frutas entraram em Jerusalém como tevel, antes de tirar Trumot e Masrot, antes de tirar Maser Sheni, elas podem sair, fazer pidyon fora e levar o dinheiro e comer a fruta fora, certo? Ou seja, a gente encontra que Rabi Yossi disse que a opinião de Beit Hillel é que matanot shelo urmu kemi shelo urmu damei, que a opinião de Beit Hillel é que matanot, presente dos Kohanim, Trumot Masrot, que não foi tirado, ainda não é chamado de tirado. E de acordo com Beit Shammai, é considerado como se já fosse nominado e por isso não pode fazer pidyon. Se realmente Rabi Yossi sustenta que matanot que não foi tirado ainda, Trumot e Masrot, é como se já tivesse tido tirado, então essas frutas que terminou a produção delas, entraram no chave, não poderia fazer pidyon. Rabi Yossi não... Rabi Yossi, se ele diz que é como se já tivesse tirado uma Sheni e não pode mais fazer pidyon dessas frutas, sai que Rabi Yossi ele segue Beit Shammai e não pode ser. Na Machloket Beit Shammai e Beit Hillel, obviamente todo mundo segue Beit Hillel e não Beit Shammai. Então Rabi Yossi ele diz que na opinião de Beit Hillel, frutas que entraram no Shaim como Tevel e saíram, não precisa levar as frutas, posso fazer pidyon. Então Rabi Yossi sustenta que frutas que não foi nominado ainda o maaser delas, não é considerado como se já fosse tirado. Por isso, de acordo com Rabi Yossi, eu posso fazer pidyon, como ele falou em nome de Beit Hillel, eu posso fazer pidyon fora e levar o dinheiro para o Yerushalayim. Ou seja, a gente vê que Rabi Yossi não fala como a gente quis dizer antes. De acordo com Rabi Yossi, se a fruta entrou em Yerushalayim ainda como teve, ele saiu, eu posso fazer pidyon. Certo? Então é uma contradição na opinião de Rabi Yossi. Amarava mechitzot lechol deoraita, mechitzah liklot de Rabanan, vechigaz Rabanan kitei beinei, betivrei lo gazru Rabanan. Fala Rabi o seguinte, olha, tem diferença entre esses dois casos. Entre o primeiro caso de Rabi Yossi, certo? Que eu já chamei o maaser, e o caso em que as frutas ainda nem foram trabalhadas, nem comecei a tirar Trumot e Masrot. Se eu já comecei a tirar Trumot e Masrot, não, desculpa, Rava fala o seguinte, Rava fala que a diferença, era continuação, outro caso, vamos voltar aqui. Rava fala que o caso é diferente, a gente tem uma contradição. Por um lado, Rabi Yossi falou que se a pessoa comeu esse Maser Sheni que entrou em Jerusalém e saiu fora de Jerusalém, ele tem Malkot, certo?
mesmo que a priori ele entrou em Yerushalayim ainda como Tevel, antes de tirar Trumot e Masrot. Por outro lado, a gente viu em nome de Rabi Yossi que se as frutas entraram e saíram de Yerushalayim, eu posso fazer Pidyon. Eu posso fazer Pidyon nessas frutas e levar o dinheiro. Então ficou uma contradição. Rabi Yossi falou que é proibido comer essas frutas fora de Yerushalayim e tem Malkot quem comeu. Por outro lado, ele falou que pode fazer Pidyon e levar o dinheiro. Isso é contraditório, porque se eu posso fazer Pidyon, não deveria ter Malkot. Então responde Rabi o seguinte, a diferença entre comer e Pidyon. A proibição de comer frutas que entraram no Shaim e saíram é uma proibição da Torá. A obrigação de não fazer pidion, a proibição de fazer pidion em frutas que entraram e saíram de Jerusalém é uma proibição de Rabanan. Ou seja, comer frutas de Maaser Sheni fora de Jerusalém é proibido pela Torá. A proibição de fazer pidion, caso as frutas tenham entrado e saído, é uma proibição de Rabanan. Pela Torá, se eu fizer pidion, mesmo que as frutas entraram e saíram, se eu fizer pidion e levar o dinheiro, tá valendo, tá ótimo. Eu não posso comer as frutas antes do pidion, mas se eu fiz pidion pela Torá, tá valendo. Rabanan proibiram fazer pidion. Então fala o seguinte, olha, quando as frutas entraram ainda como Tevel em Jerusalém e saíram, ou seja, as frutas entraram e saíram de Jerusalém antes de tirar Trumot e Masrot, fala Rabi Yossi o seguinte, comer essas frutas fora, que é uma proibição da Torá, não pode. Mas fazer pidion nelas, pode. Porque pidion é derabanan. A proibição de fazer pidion em frutas que entraram no seno de Yerushalayim é derabanan. Então né, no caso dessas frutas que elas entraram em Yerushalayim como tevel, antes de tirar Trumot e Masrot, fala Rabi Yossi, nesse caso é permitido. Então, comer as frutas fora vai ser proibido, porque comer frutas de Maaser Sheni fora de Yerushalayim é proibido pela Torá. Então, mesmo que elas entraram como tevel em Yerushalayim e saíram, eu não vou comer. Mas fazer pidion vai ser permitido, então não tem contradição. Já que a proibição de pidion é derabanan, já que a proibição de pidion é derabanan, então nesse caso não gazru, não decretaram, e mesmo que as frutas entraram no shaim, já que elas entraram como tevel, pidion eu vou poder fazer. Comer não, porque a proibição de comer é da Torá, mas pidion eu vou poder fazer porque é derabanan. Então está explicada a contradição de Rabi Yossi. Ravina Mar, que gondenaki leibekana vetiv shot de baia de Rav Papa. Ravina dá outra resposta. Realmente, de acordo com Rabi Yossi, se as frutas entraram em Jerusalém e saíram, não posso mais fazer pidion. E se eu comer essas frutas, tem malkot. O caso que ele trouxe em nome de Beit Hillel, que se as frutas chegarem no Jerusalém e saíram, eu posso fazer pidion, ao contrário do que ele disse antes, que não pode fazer pidion, é proibido comer. O caso de Beit Hillel, que ele permitiu fazer pidion, é um caso em que as frutas não entraram completamente em Jerusalém, e sim o cara estava carregando as frutas numa trouxa, certo? Que não estava nas costas dele, ele entrou em Jerusalém, as frutas ficaram fora, e depois ele saiu. Então, o que a gente se perguntou antes em nome de Rapapa, será que nesse caso é considerado como se entrou em Jerusalém ou não? Vem Rabi Yossi na Mishnah e fala que não é considerado como se tivesse entrado em Jerusalém. O que Rabi Yossi trouxe em nome de Beit Hillel, que essas frutas que entraram em Jerusalém e saíram, eu posso fazer nelas pidion, não é que elas entraram completamente. Se as frutas entraram completamente é proibido. Está se tratando num caso nessa Braita em nome de Beit Hillel, que eu entrei, mas as frutas ficaram fora numa trouxa meio distante de mim, não numa mochila. Nesse caso, vem Rabi Yossi fala que pode fazer pidion, porque não é considerado que as frutas entraram. Então, o que Rav Papa se perguntou antes, a gente conclui agora que é permitido. Então, começar uma missão nova, a gente para por aqui. Escolha.